Bem, pessoal, vamos lá? Então, nosso conteúdo hoje técnico, vamos dizer assim, conteúdo adicional, vai ser bem rápido. A gente já estudou na semana passada, a gente dedicou uma semana inteira para trabalhar, tanto na parte teórica como na parte prática, os diagramas de circuitos em série. Então, a gente viu, não que a gente não vá trabalhar novamente, tá? Mas a gente teve o conteúdo sobre circuitos em série. Botão de vidro elétrico, boia de combustível, sensor ABS, na teoria e na prática, posição do pedal, placa interna dos módulos em circuito de sensores, arrefecimento, velocidade 1, velocidade 2, estratégia do módulo para comandar as velocidades e assim por diante. Tá? A gente está numa região da nossa formação que a gente chama de fundamento de eletricidade. Você está aprendendo quais são os fundamentos elétricos. O que é um circuito em série, o que é um circuito paralelo. E hoje a gente vai adicionar o conteúdo de produção de energia elétrica. Partindo desse pressuposto que a gente está passando pelos fundamentos de eletricidade, aprendemos circuitos em série, circuitos em paralelo na prática, principalmente. Hoje nós vamos aprender mais um fundamento de eletricidade. Obviamente que eu estou adaptando, seria uma parte bem teórica, até a metade do curso, mais ou menos, da metade do curso para frente seria a prática, vamos dizer assim, no que a gente entende do plano, né, que é montado para essa formação, mas a gente já está com a prática desde o primeiro dia. Então, dentro dos fundamentos de eletricidade, hoje a gente vai aprender mais um fundamento, que é a produção de energia elétrica. A gente vai utilizar isso para o componente em si, que é o sensor do tipo indutivo, sensor de rotação do tipo indutivo. E futuramente a gente vai revisitar esse conceito quando a gente for estudar a produção de energia dentro do alternador. Para você aprender realmente como o alternador funciona, você vai ter que dominar esse conceito de produção de energia elétrica. Então hoje, parte de fundamentos, lá em carga e partida, quando a gente for para a desmontagem e o trabalho interno dessas peças, a gente vai revisitar esse conceito. Ok? Bem rápido. Bem rápido o conceito. Aproveitando que a gente já vai aprender esse trabalho com sensores indutivos, eu já vou aproveitar e vou explicar para vocês o trabalho dos sensores do tipo Hall, que é o sensor de fase, comando de válvulas, né? Alguns sensores de rotação do Vira também trabalham com esse tipo, e alguns do Vira trabalham com esse tipo. Aí vocês já, pelo menos na parte técnica nossa, vocês já vão conhecer os 3 tipos de sensor de rotação que tem no automóvel. Na semana passada a gente aprendeu os sensores do tipo magneto-resistivos, que são os sensores de ABS. Hoje a gente aprende os outros 2. Então já com a aula de hoje você consegue identificar quando é um, quando é outro, quantos pinos vai ter, o que cada pino faz. Pelo menos a base técnica você vai ter. Como vocês sabem, a nossa aula é uma conversa, vocês estão abertos a sempre perguntar quando tiver uma dúvida. Vamos começar então pela produção de energia. Tá? A produção de energia ela obedece a uma regra que é a seguinte: toda vez que você tem um fio enrolado, e esse fio enrolado, que a gente chama de bobina, existe uma variação de campo magnético naquele entorno, esse cabo vai produzir energia. Simples assim. Então vamos imaginar que isso aqui é um fio enrolado. Ou é o núcleo e eu enrolei um fio aqui assim, né? Essa caneta. Se eu pegar um ímã, vamos dizer que essa garrafa seja um ímã, e aqui está a minha bobina, um fio enrolado. Toda vez que eu aproximo o ímã e afasto, eu estou variando o campo magnético no entorno daquela bobina. Durante a aproximação e durante o afastamento, ela produz energia elétrica. Toda bobina é assim. Se enrolar um fio e fizer isso, ela vai produzir energia. Só isso, acabou. Dúvidas? Então, bobina, ímã. Produziu energia, produziu energia. O alternador funciona assim, e o sensor indutivo de rotação funciona assim também. Importante, detalhes.
é durante a variação. Então, por exemplo, aqui, do jeito que está aqui, essa bobina não produz campo. Do jeito que está aqui também não. Porque não tem variação. Aqui eu tenho um campo forte que não está variando. E aqui eu tenho um campo magnético fraco que não está variando. Produção de energia é zero. Por isso que o alternador para produzir energia tem que estar girando. É durante a movimentação. Enquanto está crescendo o campo magnético, está produzindo energia. Quando está diminuindo o campo, também está produzindo. É durante o aumento e durante o afastamento, ou durante o aumento de campo, durante a redução de campo. Não é nos estáticos, nem aqui não está produzindo agora, e aqui também não está produzindo energia. Essa é a base do alternador. Ok? Quais são os fatores que mudam a produção de campo? Fazer ele ser maior ou menor. Esses fatores estão dispostos nesta equação aqui. Obviamente que eu não quero, e vocês não faz parte do dia a dia do eletricista dominar a parte, pelo menos essa equação. Mas o que ela diz? Quanto maior o número de enrolamento, isso vai ser importante depois nas bobinas de ignição, também trabalha com esse princípio. Quanto maior o número de espiras, mais produção eu tenho de energia. Para a mesma variação de campo. Se eu der mais voltas na bobina, ela produz mais. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a variação de campo em si. Se eu tenho um campo muito fraco e uma variação para um campo muito forte, eu tenho uma grande produção de energia. Se eu tenho uma variação de um campo muito fraco para um campo um pouquinho mais forte, eu tenho uma pequena variação de energia. Por isso que o sensor de rotação do tipo indutivo, existe um teste que você passa o calibre de lâminas dele para ver qual é a distância do sensor para a roda fônica. Essa distância tem que estar calibrada. Se tiver muito, tem que diminuir, em alguns casos, as arruelas de encosto. Se tiver pouco, tem que aumentar as arruelas. Porque essa distância vai influenciar na produção de energia dele. Então esse é o segundo fator que influencia na quantidade de energia que uma bobina produz, que é a variação de campo. E o terceiro fator, que é inversamente proporcional, é a velocidade. Quanto menor for o tempo que existe aquela variação, maior é a produção de energia. Quanto maior o tempo que você leva para variar aquela mesma intensidade de campo, menor é a produção de energia. Então são três fatores. Quantidade de voltas, quanto maior, mais produz. Segundo fator, que variação é essa? É de um campo muito fraco para um muito forte, então a produção é alta. Terceiro fator, velocidade. Quanto mais rápido variar esse campo, maior vai ser a produção de energia. Toda bobina funciona assim. Por exemplo, esse tipo de sensor de rotação indutivo, ele chega a gerar 18 volts, 20 volts, 30 volts. Depende da rotação do motor. Porque ele não é um sensor que depende de alimentação para trabalhar. Ele produz a própria energia. Como ele tem uma intensidade fixa e a bobina não muda o número de voltas, quanto maior a rotação, mais ele produz energia. Eu estou mudando o tempo que leva para variar o campo. Então chega assim a 18, 20, 25, 30 volts, dependendo. Sensor de rotação do tipo indutivo. Ok? Ainda trabalhando com sensores indutivos, tá? Esquece um pouquinho o sensor Hall por enquanto. O sensor indutivo, ele tem dentro do próprio sensor um ímã. Aqui embaixo ele tem um ferro chamado ferro doce. Ferro doce não é um ferro que passar açúcar. É um ferro, um apelido para um ferro com alto teor de carbono. Enrolado nesse ferro doce, existe uma bobina e as duas pontas do sensor são as pontas dessa bobina, um fio enrolado. Aqui embaixo você tem um material ferroso. Olha que interessante o que acontece. Quando a roda fônica, que é um ferro, e tem vários dentes, e está plugado num eixo, a função desse sensor é traduzir esse giro do eixo em sinal elétrico.
Então é colocado na ponta desse eixo vários dentes e falhas, como se fosse um prato que a ponta dele é dente e falha, dente e falha, dente e falha. E esse prato oco no centro está conectado na ponta de um eixo, ou está conectado num eixo em algum lugar. Quando o eixo gira, aqueles dente e falha vão passando na frente do sensor. Ela faz isso, né? Porque está girando junto com o eixo. Olha que interessante o que acontece nesse sensor. Esse cara ele possui um ímã aqui dentro. E quando alinhado com o sensor existe a falha, que seria aquela lacuna do prato, a lacuna do dente, vou desenhar aqui a lacuna. Vamos imaginar que é assim, né? O eixo. Vou imaginar que é assim. Quando na frente do sensor você não tem nada, nenhum material de ferro aqui embaixo, acontece um fenômeno que é o seguinte: as linhas de campo elas ficam aqui em cima. Só que eu nunca vi uma explicação pública, vamos dizer assim, né? Desse funcionamento interno. Como não tem ferro aqui embaixo, o ímã, as linhas de campo ficam conversando por si só. Qual é a intensidade do campo magnético na bobina? 0. Essa bobina não tem contato com o campo. No momento que aqui aquele prato gira e que alinhado com o sensor existe um dente, que é aquele ressalto, todo o material ferroso ele atrai as linhas de campo para si. Olha o que acontece quando alinha dentro do sensor. Aquelas linhas que estão aqui, elas passam a fazer isso aqui, ó. Desenho em vermelho para ficar mais fácil de enxergar. Quando alinhou o ferro, ao invés da linha ficar só aqui em cima, essa linha de campo ela faz isso até lá embaixo, porque o ferro está atraindo ela. O que aconteceu aqui no interior da bobina? Agora tem campo magnético nela. Quando fica a lacuna, aquele vazio, as linhas ficam aqui em cima. Quando o dente fica na frente do sensor, todo o ferro puxa magnetismo, por isso que o ferro gruda. As linhas do ímã passam lá embaixo. Lacuna, só aqui em cima. Dente, até lá embaixo. Lacuna, só aqui em cima. Dente, passa até lá embaixo. O que está acontecendo na bobina? Uma variação de campo. Percebe? Quando tem o dente, eu tenho campo. Quando não tem dente, não tem campo na bobina. Essa variação, e durante a variação, é que aqui é produzido um sinal alternado. Varia mesmo, tá? Entre positivo e negativo. É igual o sinal da rede elétrica. É uma produção independente. Não depende de alimentação. Dúvidas? O alternador ele é alternado também? Também. Que no próprio alternador já é transformado de alternado para contínuo. Dentro dele mesmo. Quem faz a conversão é uma placa chamada placa retificadora. Ou placa de diodos. Depende do nome. Nesse caso, como é que vai processar essa energia alternada gerada por ele? Uma boa pergunta. Dentro do módulo Dentro do módulo essa informação ela é ceifada. Então, gerou 18, não importa. Dentro do módulo ele corta esses picos, né? De uma tensão alta. E essa referência de 0 volt que está no meio do sinal passa para baixo. Então é transformado, ao invés de ser um sinal alternado, passa a ser um contínuo que varia. Mas dentro do módulo, sendo bem sincero, na parte do sensor de rotação, para a gente não é tão relevante. Sensores resistivos é relevante, como a gente explicou na aula passada. O interior do módulo, para diagnosticar sensores de rotação indutivos, não é relevante para a gente. O que importa é como ele produz, que tipo de sinal que é, como é que ele funciona no geral. Tudo bem, Olaf? Uma boa pergunta. Meus amigos, então, dúvidas sobre o sensor indutivo? Como que eu testo ele? Só medir a resistência? Nofre, boa pergunta. Show de bola. Você testa ele, você tem uma sequência, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, eu passei o scanner no carro, primeira coisa que, se ele tiver com algum problema, vai acusar no scanner falha no sensor de rotação ou falha no circuito do sensor de rotação. Aí você já está desconfiando dele. O sensor indutivo, você vai fazer 2 testes. O primeiro teste é medir a produção de energia dele durante a partida. Porque quando você corta o sensor de rotação, o motor simplesmente para, não funciona. Então ele só vai ficar na partida, porque a injeção não sabe onde é que está o motor.
não sabe a posição do cilindro, não sabe que hora que é para injetar, que hora que é para explodir, fica perdido, não funciona. A primeira coisa que você vai fazer é medir a saída alternada desse sensor. Tem duas formas de fazer. A primeira é com multímetro. Você regula na escala de tensão alternada, encaixa nos dois pinos de produção de energia dele, da partida e durante a partida você vai ver a produção acontecendo. Normalmente meio volt, 800 milivolts, chega até 1 volt, depende um pouco da regulagem, depende do sensor. Esse é o primeiro teste. Não produziu energia. Você vai medir a resistência dessa bobina. Aqui, por padrão, ela tem uma resistência próxima de 1000 ohm, 1K. Você vai colocar em resistência, ela vai estar lá em 1K. Ok? Não produziu energia e a resistência está muito fora, curto-circuito ou circuito aberto, condena um sensor. Não produziu energia, mas a bobina está ok, antes de condenar um sensor, verifica a distância e a integridade dessa roda fônica. Se ela não está suja, se não tem pó de ferro, alguma coisa que pode estar atrapalhando o sensor. Se tiver tudo limpinho e mesmo assim não está produzindo energia, mesmo que a resistência esteja ok, sensor condenado. Como que eu identifico se realmente ele é um sensor indutivo? Nossa, você hoje está na sequência de boas perguntas. Esse sensor indutivo, ele é o único sensor que dentro dele tem um ímã. Então ele é o único que vai grudar. Tem que remover ele e ver se ele tem... Está grudando ali. Muito excelente pergunta, muito bom. Beleza? A linha Fiat usa bastante. Linea tem, o Uno, o Evo tem, Idea tem. Linha Fiat usa bem. O imã, para ele produzir? Passava o ferro, um pedaço de ferro, né? Ah, legal. Então o que você está fazendo? Você está imitando a roda, né? Já estava desmontado, né? Ah, Ele já estava fora. entendi. Aí a gente falou, vamos testar passando... Era do Uno? do- Legal. Que ano que era o Uno? Ah, Mas era daqueles quadradinhos ou daqueles mais novinhos? aquele que ele trouxe o módulo. Ah, é o O mesmo. cara já ia até voltar para carburador e tudo, que tá desanimado com o cara. Então normalmente a linha Fiat usa, tá? Bom, tudo bem, meus amigos, dúvidas? O Nofre foi preciso nas perguntas. Como é que eu testo o sensor? Como eu identifico que ele é um sensor realmente do tipo indutivo? Normalmente ele vai ter um ímã interno. E se ele tiver 1K de resistência, certeza que é indutivo. Repara que esse sensor tem 2 pinos, e aquele sensor da semana passada resistivo do ABS também tem 2 pinos. E tem carros que o sensor de roda é indutivo. Então, 2 sensores de 2 pinos têm funcionamentos diferentes. Um dá uma onda quadrada e o outro dá uma onda senoidal. Um tem ímã, o outro não tem ímã. O ímã do sensor de roda está fora. Normalmente, né? Agora, se esse cara tiver, se for um indutivo que tiver na roda, ele vai ter ímã. Então, é uma série de fatores que a gente faz para descobrir que tipo é aquele sensor. O ímã, quando o sensor é do tipo resistivo, está no rolamento. Quando ele é do tipo indutivo, ele está dentro do sensor. E existe esse tipo de sensor na roda. O carro mais antigo tem. Os primeiros ABS. Então pode ser que você pegue um sensor de 2 pinos que não seja daquele tipo, seja desse. Tá bom? Uma boa pergunta. Algumas variações que eu peguei desse sensor já. Na S10, eu lembro muito claramente. Na S10, um dos pinos do sensor está negativado. Então, ao invés de você ter 2 sinais de tensão alternada, só tem um pino de tensão alternada e o outro está na massa. Quando o sensor que produz alternada, um lado é aterrado, ele produz energia pelo outro lado. Então na S10, por exemplo, é assim. Não vou lembrar o modelo certinho. No Linea. O Linea eu tive a oportunidade de trabalhar com a linha Fiat 2 anos e pouquinho. O Linea ele tem 2 pinos de sinal. E ele tem um terceiro pino, porque esse chicote aqui, ó, ele é abraçado por uma malha para proteger esse sinal. É um sinal tão importante que tem uma malha protetora. E essa malha é aterrada.
No conector do sensor tem 3 pinos e ele não é do tipo efeito Hall, que a gente vai aprender que tem 3. Ele tem 3 pinos, mas 2 são de produção alternada e 1 pino é de aterramento da malha. O linha que eu peguei não funcionava porque o aterramento da malha estava com problema. Aterrou a malha, voltou a funcionar. Por isso que eu lembro muito bem desse circuito, com que eu apanhei uns 3, 4 dias do carro aí para pegar o defeito. Era um carro que estava muito tempo parado, ele era aquele Duologic, câmbio automatizado, tinha outros problemas também no câmbio automatizado, então é um carro bem assim, tem que saber trabalhar com o Duologic, senão apanha pra caramba. E na época eu não estava tão afiadinho no Duologic, precisei estudar. Uns 3, 4 dias para fazer funcionar e engrenar as marchas. Beleza? Dúvidas? O câmbio não engana por causa do sensor? Não, era outra, o câmbio era outra coisa. Mas o motor não funcionava por causa do sensor. Aterrou o sensor, sucesso total. Aterrou a malha, né? Aqui tem muito Duologic e a Emotion. Que tem na Itira. Que tem, manda embora. Não, na Itira, faz a importação manual. Ah, o que tem, tira. Bom, dá bastante BO esse câmbio aí. Beleza. Ficou claro, meus amigos, o trabalho com o sensor de rotação? Acho que as principais perguntas que o Noff fez foi a questão de identificação do sensor e como testar ele, também é importante. São 3 testes que a gente tem, né? O teste de produção do sinal, que pode ser feito com multímetro em alternada ou com osciloscópio. O osciloscópio você vai ver essa onda desenhada realmente. Com o multímetro você só vai ver o número. Nós vamos aprender a trabalhar com o osciloscópio um pouco mais para frente no curso. O segundo teste é a resistência da bobina. Tem que estar próximo de 1K. É padrão esse valor, tá? Se vocês pegarem um carro diferente, vocês me avisam. Mas todos que eu peguei até hoje, o padrão de bobina dele era 1K. E o terceiro teste não é nem do sensor, é da integridade mecânica da roda fônica. Quando esse sensor, por exemplo, está na roda, às vezes a roda ela acumula sujeira, pó de ferro, e aí está girando a roda fônica, mas como aqui no meio encheu de pó de ferro, vamos dizer assim, encheu de material ferroso, sujeira, não existe a variação de campo, só tem um campo intenso toda hora. Então ele acaba não produzindo energia. Tá bom? Esse sensor aqui, quando o carro só tem sensor de rotação, não que seja a regra, mas a maioria dos carros que tem sensor de rotação indutivo não tem sensor de fase. Uma questão de período de tempo mesmo, não que seja a regra. Quando esse sensor para, se eu cortar um fio, por exemplo, se eu tirar o sensor, o motor do carro não pega e não gera código de falha. Porque como ele é o único sensor que informa giro, e ele não está enviando sinal nenhum, e ele não depende de alimentação, ele produz o sinal por si só, para a injeção, o motor está parado. Então o motor não pega e não gera código de falha. Esse aqui já dificulta, mas funciona. Voltou a funcionar, mas gerava código. Bom, aí já provavelmente já não que seja regra, mas provavelmente não seja desse tipo. Bom, isso aqui eu peguei muito na linha Citroën C3, eu trabalhei 1 ano na Citroën, concessionária. Peguei no C3, no Aircross, tinha problemas de sensor de rotação e aí apanhava um pouquinho para fazer pegar. Só fala da Citroën, da Peugeot, né? Eu peguei o ano bem de recall, aparecendo do nada. Eu peguei o lançamento daquele Aircross, sabe o Aircross? Eu peguei o lançamento daquele carro, tava dentro da concessionária. Então eu peguei os primeiros recall. Tinha recall de troca de tucho do cabeçote, pra você ter uma noção. Todo dia chegava carro para trocar tucho do cabeçote. Era recall. Tinha que trocar de um ano até outro, de uma placa, de um chassi até outro. Era bem trabalhoso. Mas são bons carros, tá, pessoal? Eu tô falando desse exemplo específico, são bons carros. São bons carros, de verdade. Tem uma linha da Citroën que chama linha DS. A linha é maravilhosa. O motor da linha DS é desenvolvido em conjunto, né, com a PSA, que é a Peugeot Citroën, com a BMW.
É o mesmo motor do Mini Cooper. O carro é uma bala. Oi? Tem no Brasil. Eu fazia a manutenção desses carros lá. Quando eu trabalhava na Citroën, essa linha DS chegava pra gente. O DS5 por dentro ele parece um avião, ele foi inspirado na aeronave mesmo. Você olha por dentro aquela coluna central com os comandos, parece uma cabine de avião. O carro é uma nave, depois procura. É o DS3, que é o pequenininho, parece um Mini Cooper, DS4, que é o intermediário, e o DS5, que é a máquina. Carro muito bom, viu? Ah, deve estar na faixa do T-Cross aí hoje. 150, talvez. Depende do ano, depende do modelo. Oi? Não, carrão, é a linha importada deles. E agora que juntou com a Fiat, né? Sabe que agora a Peugeot, Citroën e Fiat é a mesma marca. Né? É a Stellantis. Oi? Tem. Esse mesmo. Esse aí é o 5. É, esse é. Fala de DS, eu lembro daquela propaganda da DS. Bom, aproveitando o ensejo, aproveitando que nós estamos falando de sensores de rotação, aproveitando que a gente já estudou o sensor de rotação magneto-resistivo, que é o sensor ABS, e aproveitando que a gente acabou de estudar o sensor indutivo, que é um sensor de produção de energia alternada, vamos pegar esse embalo e vamos estudar um terceiro sensor, que é o sensor do tipo Hall. É um sensor que a gente não tem muitos detalhes internos, porque dentro dele tem um material semicondutor, um material eletrônico, e que esse material trabalha com 3 linhas. Ele precisa de uma alimentação positiva. Na essência do sensor pode ser 12 ou 5, normalmente é 5. Ele tem uma alimentação negativa nessa placa, e ele tem um pino, que normalmente é o pino central, normalmente está disposto nessa configuração, 2 externos e um central. E esse pino ele é responsável por enviar um sinal toda vez que um campo magnético for detectado por esse sensor do tipo Hall. Para a gente entender, falar palavras normais, assim, do dia a dia, seria o sensor de fase. Ou, hoje em dia, o sensor de rotação também do virabrequim. Está trabalhando com esse tipo de sensor. Como que ele funciona, meus amigos? É de uma forma muito simples o funcionamento dele. Tá? Primeiro que o ímã interno já não está mais aqui. O outro ímã estava dentro, né? Aqui já não está mais dentro dele o ímã. O ímã agora está aqui, ó, no material. Só que lá nos distribuidores já tinha, né? O sensor Hall do distribuidor já tinha esse tipo de trabalho. Era um pouquinho diferente, mas umas janelinhas que estavam passando aqui e tal. Quando a gente vai trabalhar com sensor, por exemplo, de fase, a própria roda fônica, aquele prato que está na ponta do eixo, ela já é imantada, tem ímã nela, ela é um ímã. Toda vez que o dente se alinha com o sensor, no caso, principalmente do nosso motor, alinhou, ou pelo menos está nessa faixa de dente, o sensor coloca 0 volts no pino de sinal. O sensor, de maneira ativa, desvia esse massa e joga para cá. No caso, quando ele não tem nenhuma detecção de campo, ele fica em repouso. Então ele só tem esses 2 estágios. Ou ele está colocando 0 volt porque ele identificou a presença de campo, que o próprio material da roda é imantado. Ou se ele não identificou a presença de campo, ele fica em repouso, ele fica inerte, ele dá abertura para o que tiver na linha ficar. É assim que funciona o sensor de fase. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então ele só pulsa 0 e negativo, 0 e negativo. Não.
O 0 já é negativo. Foi isso que você falou? Ele só pulsa o 0 que é negativo. Isso aqui ele só fica... Faz nada. Não joga nem 0 nem 5. Fica inerte. Se quebra o EV ali do EV, ele ficar em 0 volts, ele já vai ficar em repouso direto. Então. Sim. Ou se ele para de detectar campo, né? Ele vai ficar sempre em repouso. Ou se você não deixar muito distante por algum motivo, não prender bem, vai ficar afastado, não vai detectar, vai ficar sempre em repouso. Aí qual que é esse valor de repouso? Depende do módulo. Normalmente o repouso da linha de sensor é 5 volts. Não? Beleza. Ah, tá. Então o repouso tem voltagem. Tem, mas não é dele. Eu gostaria de enfatizar isso. Porque, por exemplo, tem sensores que você danifica a linha entre o sensor e o módulo e ele fica com 0, que o sensor está detectando. Mas quando ele para de detectar, o repouso fica estranho. Ou fica um repouso de meio volt, ou um repouso de 12 volts. Eu quero enfatizar que não é ele que põe o repouso. O repouso vem da linha. Se tiver algum problema na linha, quem é prejudicado é o repouso, não o sinal baixo dele. O sinal baixo dele mantém. Vamos dizer que você tem alimentação positiva, alimentação negativa, e esse sinal foi rompido. Então o sensor vai trabalhar. Quando tiver aqui o dente, ele vai colocar 0. Quando tiver a falha, ele não vai colocar nada. Só que quando ele não coloca nada, como a linha de sensor está rompida, aquele repouso que era 5 volts não vai ser mais 5. Fica meio volt, 200 milivolts, ou às vezes ultrapassa, vai para 12. Então essa, inclusive gera um código do tipo assim, falha no tamanho do sinal. Falha no pico do sinal de sensor de fase. Gera esse tipo de código. Tem gente que vem aqui, troca o sensor, coloca um novo e não resolve. Importante enfatizar essa parte. O repouso do sinal não é responsabilidade do sensor de fase. Ok, mas a alimentação que chega no positivo dele é a que vai marcar depois na saída, quando ele tiver. Não necessariamente. Ele pode ser alimentado por 12 e ter um repouso de 5. O repouso realmente vem do circuito, não é ele que coloca. Uma boa pergunta. Dúvidas a mais, meus amigos, por favor? Como que eu posso ajudar mais vocês? Com relação aos sensores de rotação. O mecânico trocar uma polia dessa aí, colocar uma outra aí, ele não pegar sem ser montada. Não, se ela não foi imantada, não tem como pegar, porque ele não funciona. Não tem imã, funciona. Se for desse tipo, tá? Se for desse tipo aqui, lembra que ele não precisa ser imã na roda. Já tem um imã interno. Uma boa pergunta. Mas assim, rapaz, o cara trocar... Não pode acontecer, né? Achar que é a roda fone e trocar por outra, né? Outro modelo. Na hora de montar o carro, uma oficina, troca com o outro. Acontece aí, né? O carro fica lá tempo parado, vai montar, na pele do outro, depois baixar o... Esse tipo de sensor que, vamos supor, é tipo uma caneta, pode ter fio dentro Madeira, dele, né? parte metálica. Vai. Esse tipo de sensor que esse quadro, Um exemplo de aplicação, onde é que ele vai? não vou saber explicar, mas No caminhão. um atuador de embreagem. Você Só tinha vai fazer uma liberação para fazer um engate numa marcha. Você pisa na embreagem, ele vai atuando mecanicamente. É nada. O sensor ele é tipo ovo, só que ele tem 2 fios relados. Aí o Mandava vai liso. correndo dentro dele. Tem um sensor desse tipo no Dual Logic, que é o sensor do atuador de embreagem. É. Que ele já não é de rotação. Percebe? Aquele sensor não é um eixo que está girando e só está medindo a posição do eixo, né? É um outro princípio. Trabalha com magnetismo também, trabalha muito próximo do sensor Hall, mas não é a mesma coisa. É outro detalhe. Aí vou dedicar um outro momento para explicar. Dúvidas a mais? Basicamente, esses 3 sensores, então, que vai gerenciar o motor ali. Basicamente, você vai encontrar, medindo a rotação de eixos, esses 3 tipos de sensores. Ou rotação indutiva, ou rotação Hall, ou rotação magneto-resistiva. Sensor de velocidade também se enquadra nesses. Sim, desde que não seja velocidade a cabo, que o a cabo é outra história, né? Se for eletrônico, é um desses 3.